Havia algo perturbador naqueles olhos, pequenos, castanhos, insistentes. Benjamin Carter, aos 46 anos, construiu um império de tecnologia avaliado em 4,7 bilhões de dólares. Comandou salas de reunião com presidentes, negociou acordos que mudaram indústrias inteiras, mas nunca menos em toda a sua vida. Sentiu o que sentiu quando percebeu que estava sendo seguido por uma criança, uma garotinha de 5 anos, filha de sua empregada. E o motivo pelo qual ela o seguia todos os dias, como uma sombra silenciosa, através dos corredores vazios de sua mansão em Connecticut. Esse motivo o destruiria completamente para então reconstruí-lo. Mas estamos adiantando a história. Voltemos ao começo, ao dia em que tudo começou a mudar. Mesmo que Benjamin não soubesse ainda, a mansão Carter ocupava 17 acres de terreno arborizado em Greenwich, Connecticut. 42 cômodos, 12 banheiros, uma piscina coberta que raramente via água em movimento e um silêncio tão pesado que parecia ter textura própria, como se pudesse ser tocado, sentido, carregado nos ombros. Benjamin Carter atravessava o corredor principal todas as manhãs às 6h47. Exatamente. Terno Armani, cinza carvão, gravata azul marinho, pasta de couro italiana, que custava mais que um carro popular. Seus passos ecoavam no mármore importado, som oco, vazio, que reverberava como batidas de um coração em uma caverna. Ele não olhava para os lados. Não precisava. Conhecia cada centímetro daquela casa que mandou construir 7 anos atrás, quando ainda havia risadas, quando ainda havia vida. Mas naquela terça-feira de outubro, algo mudou. Ele sentiu uma presença pequena, silenciosa, atrás dele. Benjamin parou, virou-se bruscamente, com a mesma precisão militar que usava em aquisições hostis de empresas. Lá estava ela, a garotinha, morena, cabelos cacheados presos em 2 coques tortos, vestido rosa desbotado, claramente herdado, grande demais nos ombros, pés descalços no mármore frio e aqueles olhos castanhos, enormes, fixos nele com uma intensidade que desarmava. Você! Benjamin franziu a testa. Você é filha da nova empregada. A menina não respondeu. Apenas continuou olhando, como se estivesse estudando algo, procurando algo, vendo algo que ele não conseguia ver. Não deveria estar aqui. Sua voz saiu mais áspera que pretendia. Esta ala da casa é privativa. Vá brincar. Sei lá onde. Ele virou-se novamente. Continuou caminhando. Os passos dela eram leves, mas ele ouvia. Pezinhos descalços no mármore frio. Seguindo-o, Benjamin acelerou o passo. Ela acelerou também. Ele parou de novo. Virou-se irritado. O que você quer? A garotinha inclinou a cabeça de lado, como um passarinho. E então sorriu. Um sorriso pequeno, triste, que, de alguma forma, partiu algo dentro dele. Eu preciso ir trabalhar. Benjamin respirou fundo, controlando a irritação. Volte para sua mãe. Mas quando ele chegou à garagem, abriu a porta do Bentley preto, entrou e olhou pelo espelho retrovisor. Lá estava ela, na janela, pequena figura emoldurada pelo vidro, observando-o partir, e Benjamin sentiu algo que não sentia há 3 anos. Culpa. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar a maneira como você enxerga a dor, perda e a capacidade de cura que existe em corações improváveis. Rosa Martinez tinha 43 anos, mãos
calejadas de uma vida inteira de trabalho, e um sorriso que contrastava com a tristeza profunda que carregava nos olhos. Começou a trabalhar na mansão Carter 3 semanas antes, através de uma agência de empregos do Bronx. Precisava do trabalho desesperadamente. Viúva há 2 anos, sem família, sem rede de apoio, apenas ela e Isabela, sua filha de 5 anos. A menina nasceu com algo que os médicos chamavam de mutismo seletivo severo, trauma psicológico, que roubou sua voz quando tinha 3 anos. Quando viu o pai ser baleado em uma tentativa de assalto, 3 quarteirões de seu apartamento no sul do Bronx. Isabela não falava desde então, nem uma palavra, nem um sussurro. Rosa rezava todos os dias, todas as noites, carregava um rosário no bolso do avental branco. Acreditava menos, precisava acreditar que Deus tinha um plano. Mesmo quando não conseguia enxergá-lo, a posição na mansão Carter foi um milagre. Salário decente, moradia incluída, menos um quartinho nos fundos da propriedade, acima da garagem antiga. Pequeno, mas limpo, quente, seguro. Mais do que tiveram nos últimos 2 anos. Mas havia algo naquela casa. Rosa sentiu no primeiro dia uma dor, antiga, pulsante, como uma ferida que nunca fechou corretamente. O Sr. Carter raramente falava com ela, deixava instruções em notas datilografadas sobre a mesa da cozinha, limpeza, lavanderia, refeições que comia sozinho em seu escritório. Ele evitava olhar nos olhos dela, de qualquer pessoa, e havia a ala fechada. O segundo andar leste, 7 quartos trancados. Rosa recebeu instruções explícitas. Nunca entrar ali, nunca limpar, nunca tocar nas portas. Ela obedeceu, mas sentia algo naqueles quartos, gritava em silêncio. Na 3ª semana, Rosa acordou às 5h30, como sempre, olhou para a caminha ao lado da sua, vazia. O coração dela parou. Isabela! Rosa levantou-se rapidamente, pés descalços, no piso frio de madeira. Minha filha? Procurou no banheiro minúsculo, na cozinha do quartinho. Nada. Pânico subiu como água fervente. Rosa correu descalça pelo caminho de pedras até a mansão principal. Entrou pela porta de serviço. Correu pelos corredores. Isabela! Isabela! Onde você está? E então viu através da janela do corredor. No jardim interno, lá estava ela, Isabela, sentada na grama molhada de orvalho, de frente para os portões de ferro que separavam o jardim da área principal da mansão. Esperando! Rosa correu, atravessou a porta, ajoelhou-se ao lado da filha. Meu amor, você me assustou! O que está fazendo aqui? Isabela não respondeu, apenas apontou. Rosa seguiu a direção do dedinho e entendeu. Benjamin Carter acabara de sair pela porta principal. Terno cinza, pasta na mão, caminhando em direção à garagem. Isabela levantou-se e começou a segui-lo. Isabela! Não! Rosa sussurrou, mas a menina não parou. Benjamin percebeu, virou-se. Viu a garotinha caminhando atrás dele. Viu Rosa correndo para alcançá-la. Sinto muito, Sr. Carter. Rosa pegou Isabela pela mão. Ela não quis incomodar, eu juro. Vamos voltar agora. Por que ela me segue? A voz dele tinha uma aspereza defensiva. Toda manhã eu a vejo. Por quê? Rosa olhou para a filha. Isabela olhava fixamente para Benjamin. E então fez algo que não fazia há 2 anos. Ela estendeu os braços. Pequenos braços magros em direção a ele, querendo ser carregada. Benjamin deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco. Eu preciso ir.
Ele entrou no carro rapidamente, fechou a porta, partiu sem olhar para trás, mas suas mãos tremiam no volante, e uma lágrima menos, apenas uma, escorreu pela sua bochecha antes que ele a enxugasse com raiva. Naquela noite, Benjamin não foi para casa. Ficou no apartamento que mantinha em Manhattan, no último andar de um prédio que sua empresa possuía. Minimalista, frio, vidro e aço. Camas que nunca foram dormidas. Ele ficou na varanda. Whisky na mão. Luzes da cidade piscando como estrelas caídas. E pensou na garotinha, nos braços estendidos, na confiança inexplicável daqueles olhos. Benjamin não dormiu aquela noite, porque a imagem não saía de sua cabeça. E por quê? Porque ela o lembrava de alguém, 3 anos atrás. Thomas, Jacob e Emily, trigêmeos, nascidos em uma tarde de primavera que Benjamin jurou ser a mais feliz de sua vida. 7 anos atrás, quando ainda acreditava que o mundo fazia sentido. Sua esposa, Caroline, morreu no parto. Hemorragia. Os médicos tentaram. Fizeram tudo! Mas às vezes, tudo não é suficiente. Benjamin ficou com 3 bebês. Sozinho. Destruído. Ele contratou as melhores babás, as mais caras. Construiu a mansão perfeita. Comprou tudo que dinheiro podia comprar. E afundou no trabalho, porque trabalho não doía. Trabalho não exigia que ele sentisse. Os trigêmeos cresceram, mas algo estava errado. Eles não falavam, não brincavam, apenas se sentavam juntos, em silêncio, como 3 estátuas pequenas e tristes. Aos 4 anos, especialistas diagnosticaram trauma de apego, depressão infantil severa, mutismo seletivo coletivo menos, algo raro, quase impossível, mas real neles. Eles sentem ausência emocional. O psiquiatra explicou. Sentem que perderam não apenas a mãe, mas o pai também. Benjamin despediu aquele psiquiatra e os próximos 5, porque eles estavam errados. Ele dava tudo aos filhos, tudo o que precisavam, tudo, exceto ele mesmo. E então veio o incidente. 6 meses atrás, Emily, a caçula dos trigêmeos por 7 minutos, entrou no banheiro, encheu a banheira, entrou completamente vestida e ficou lá, debaixo d'água. A babá da época a encontrou, puxou-a para fora. Emily estava viva, mas não respondeu, não chorou, apenas olhou para o teto com olhos vazios. Benjamin internou os 3 em uma clínica particular, em Westchester, psiquiatras, terapeutas, medicações, 3 meses, $470 mil em tratamentos. Eles voltaram iguais, talvez piores. E Benjamin não suportou mais. Colocou-os no 2º andar leste. 7 quartos, babás, 24 horas. Tudo o que precisassem. Mas ele não subia mais. Não os via mais. Porque vê-los era lembrar. E lembrar era morrer um pouco a cada dia. Rosa descobriu sobre as crianças por acidente. Era uma quinta-feira cinzenta. Ela estava limpando o corredor do 2º andar oeste quando ouviu um choro. Não, 3 choros, abafados, distantes, vindos da ala leste. Rosa parou. O pano de limpeza escorreu água no chão polido. Ela caminhou lentamente em direção às portas trancadas. Colocou a mão no batente e rezou. Senhor, mostra-me o que fazer. Naquela noite, ela procurou por Clara, a babá noturna dos trigêmeos. Encontrou-a na cozinha, fumando um cigarro na janela dos fundos. As crianças do senhor Carter e Rosá começou cuidadosamente. Posso perguntar? Elas estão bem? Clara deu uma risada amarga. Bem, esses moleques não estão bem há anos, querida. Não falam, não brincam. Só ficam lá
olhando para o nada. Já tive 14 babás antes de mim. Todas desistiram. Por quê? Porque não tem jeito. O pai não quer saber deles. As crianças não querem saber de ninguém. É um trabalho impossível. Eu só fico porque paga bem. Rosa sentiu algo quebrar no peito. Posso conhecê-los? O Sr. Carter não permite visitas. Por favor. Rosa segurou a mão de Clara. Só uma vez. Só para vê-los. Clara suspirou. Apagou o cigarro. 5 minutos. Mas se ele descobrir, você não me viu. O segundo andar leste tinha um cheiro diferente. Mais frio, mais triste, como se o ar ali tivesse desistido de circular. Clara abriu a porta do quarto de brinquedos. Uma sala enorme, cheia de brinquedos caros que ninguém tocava. E lá estavam eles. Thomas, Jacob, Emily, 7 anos, cabelos loiros desarrumados, olhos azuis opacos, sentados no chão, encostados uns nos outros, como filhotes abandonados, tentando se aquecer. O coração de Rosa parou. Ela conhecia aquele olhar. Via todos os dias em Isabela. Olá, Rosa, sussurrou ajorrando-se a 3 metros de distância. Meu nome é Rosa. Eu trabalho aqui na casa. Nenhum deles moveu-se. Mas Thomas, o maior, por 2 minutos, olhou para ela. Apenas por 1 segundo. Eu tenho uma filha. Rosa continuou suavemente. Ela tem 5 anos. Nome dela é Isabela. Ela não fala também. Há muito tempo. Emily piscou. Pela primeira vez. Ela perdeu alguém muito importante. E a dor roubou as palavras dela. Rosa sentiu lágrimas quentes nos olhos. Mas eu acredito que um dia ela vai falar de novo, porque Deus não desiste de nenhum de nós. Jacob moveu a cabeça, levemente, olhando para ela agora. Vocês perderam alguém também? Rosa perguntou suavemente. É por isso que dói tanto. Silêncio, mas não vazio. Silêncio cheio de algo. Reconhecimento. Clara tocou o ombro de Rosa. Precisamos ir. Mas quando Rosa se levantou, Emily fez algo extraordinário. Ela moveu a mão, apenas alguns centímetros, em direção a Rosa, como Isabela tinha feito com Benjamin. Um pedido silencioso, um chamado. Eu volto. Rosa sussurrou. Prometo. Eu volto. Benjamin chegou em casa tarde naquela noite. 23 menit. Ele entrou pela garagem, evitando olhar para o quartinho onde Rosa e Isabela dormiam, mas não conseguiu evitar o pensamento. A memória, os braços estendidos da garotinha. Ele subiu direto para seu quarto. Tomou banho, colocou pijamas de seda que nunca pareciam confortáveis. Deitou-se na cama king size, onde sempre dormia na diagonal, tentando ocupar o espaço vazio que Caroline deixou. Não conseguiu dormir. Às 2h34, ele levantou, saiu do quarto, caminhou pelo corredor. Seus pés o levaram para a ala leste. Ele parou em frente às portas trancadas, mão no batente, coração acelerado. Fazia 6 meses. 6 meses, desde que os viu pela última vez. Benjamin encostou a testa na porta fria. Desculpa. Ele sussurrou para a madeira. Desculpa por não ser mais forte. Do outro lado, sem que ele soubesse, Thomas estava acordado, encostado na mesma porta. Ouvindo, uma lágrima rolou pelo rosto do menino. A primeira em meses. Porque ele reconheceu a voz e sentiu algo que pensou ter morrido. Esperança. Na manhã seguinte, Isabela o esperava novamente. Benjamin saiu pela porta principal. Às 6h47. Minutos menos sempre. 6h47 minutos menos. E lá estava ela, sentada nos degraus de mármore, vestido amarelo, desbotado dessa vez.
pés descalços. Ele parou, olhou para a garotinha, ela olhou de volta. E então Benjamim fez algo que surpreendeu a si mesmo. Sentou-se no degrau, 2 metros de distância dela. Por que você me segue? Sua voz saiu mais suave dessa vez. Cansada? Eu não sou. Não sou uma boa companhia. Isabela inclinou a cabeça. Aquele gesto de passarinho, novamente, você deve ter 5 anos. 6? Benjamim olhou para as próprias mãos. Meus filhos têm 7. Você sabia? Trigêmeos. Thomas, Jacob e Emily. A menina sorriu. Pequeno, mas real. Eles não falam. Benjamim continuou, não sabendo por que estava dizendo aquilo, assim como você. Mas eles têm uma desculpa melhor. Perderam a mãe antes mesmo de conhecê-la. Eu não consegui ser o bastante para nenhum de nós. Isabela se moveu. Não muito. Apenas alguns centímetros. Mais perto dele. Benjamim deveria se levantar. Ir embora. Mas não conseguiu. Sabe o que é engraçado? Ele riu sem humor. Eu construí um império. Empreguei 10.000 pessoas. Mudei indústrias. Mas não consigo. Não consigo fazer meus próprios filhos sorrirem. A garotinha estendeu a mão. Dedos pequenos. E tocou o dorso da mão dele. Benjamim olhou. Aquele toque minúsculo, quente, real. E quebrou. Lágrimas caíram antes que ele pudesse pará-los. Silenciosas, como chuva em vidro. Desculpa. Ele sussurrou. Desculpa. Você não deveria ver isso. Mas Isabela não se afastou. Ela pegou a mão dele entre as 2 mãozinhas pequenas e segurou, firme, como se dissesse: está tudo bem. Eu entendo dor. Eu também conheço. Eles ficaram assim. Homem bilionário quebrado. Garotinha muda, segurando as mãos nos degraus de uma mansão vazia, até que Rosa apareceu, correndo. Isabela. Senhor Carter, eu sinto muito. Ela, tá tudo bem. Benjamim levantou-se rapidamente, enxugando o rosto. Ela não incomodou. Ele entrou no carro, dirigiu para o trabalho. Mas algo tinha mudado. Ele sentiu pela primeira vez em 3 anos. Estava aterrorizado. Rosa não conseguiu trabalhar direito naquele dia. Sua mente voltava para a cena que presenciou. O Sr. Carter, chorando, segurando a mão de Isabela. E Isabela tinha feito algo que não fazia há 2 anos. Tinha estendido o conforto a alguém. Às 14 horas, Rosa tomou uma decisão. Subiu para o 2º andar leste. Bateu na porta do quarto de brinquedos. Clara abriu. Surpresa. Rosa, você não deveria. Por favor. Só mais 5 minutos. Clara suspirou, mas deixou-a entrar. Os trigêmeos estavam na mesma posição de ontem, encostados uns nos outros. Mas dessa vez, Thomas olhou para a porta assim que Rosa entrou. Olá novamente. Rosa sorriu. Trouxe alguém para conhecer vocês. Isabela entrou atrás da mãe. Pequena, tímida, mas curiosa. Os 3 olharam para ela. E Isabela olhou de volta. Reconhecimento instantâneo. De dor, de perda, de solidão. Isabela caminhou lentamente até eles. Rosa segurou a respiração. A menina parou a meio metro. Sentou-se no chão e fez algo extraordinário. Abriu os braços. Emily foi a primeira. Levantou-se cambaleante, como se tivesse esquecido como andar. Atravessou o espaço e se jogou nos braços de Isabela. As 2 crianças se abraçaram apertado. Anne desesperado. Anne como náufragos encontrando terra firme. Thomas e Jacob seguiram. Devagar, mas foram. E ali, no chão daquele quarto de brinquedos, que nunca tinha visto brincadeiras, 4 crianças quebradas se seguraram.
Clara cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Rosa ajoelhou-se, lágrimas escorrendo livre. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque ela entendeu naquele momento. Isabela não seguia Benjamim sem razão. Ela sentia a dor dele, sentia as crianças escondidas, e seu coração partido reconhecia outros corações partidos. Mas o que Rosa não sabia ainda era que aquilo era só o começo, porque Benjamim estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ele chegou em casa cedo naquele dia, 17 horas. Inédito. Entrou silenciosamente pela porta principal. Ouviu risadas. Risadas. Benjamim seguiu o som. Subiu as escadas. Atravessou o corredor. As portas da ala leste estavam abertas. E lá dentro, ele viu Isabela, sentada no chão, com um quebra-cabeça infantil. E ao redor dela, Thomas, Jacob, Emily, não apenas sentados, brincando, realmente brincando. Thomas segurava uma peça, tentando encaixar. Emily ria, menos uma risada frágil, enferrujada, mas real. Jacob batia palmas quando as peças se encaixavam. E Rosa estava ali, cantando baixinho, um hino suave em espanhol. Benjamim não conseguiu se mover. Estava congelado na porta, observando uma cena que pensou nunca mais ver. Seus filhos, vivos, presentes. Ali, Thomas olhou para cima, viu o pai. Todos congelaram. O sorriso frágil de Emily desapareceu. Jacob baixou os olhos. Thomas ficou rígido. Desculpa, Sr. Carter. Rosa levantou-se rapidamente. Eu não tinha permissão. Eu sei. Mas como? A voz de Benjamim saiu rouca. Como você fez isso? Rosa piscou. Eu não fiz nada. Só estive aqui. 14 babás. 3 anos. Milhões em especialistas. Benjamim entrou no quarto, devagar, como se movendo pudesse quebrar o feitiço. E você simplesmente esteve aqui? Amor não precisa de diploma, senhor. Rosa falou suavemente. Só precisa de presença. Benjamim olhou para os filhos. Realmente! Olhou! Pela primeira vez em 6 meses. Thomas tinha crescido. Quando isso aconteceu, Jacob estava mais magro. Emily tinha um hematoma pequeno no joelho. Menos como ela conseguiu isso, 3 estranhos pequenos que saíram de seu corpo. De Caroline. E ele não os conhecia mais. Eles deixaram você entrar? Benjamim sussurrou. Isabela entrou primeiro, Rosa explicou. E eles reconheceram algo nela. Algo que os fez confiar. Benjamim ajorrou-se. Lentamente. Ficou na altura das crianças, 3 metros de distância ainda, mas mais perto do que esteve em tanto tempo. Thomas! Ele tentou. Sua voz tremeu. Jacob! Emily! Mas as palavras morreram. O que ele poderia dizer? Desculpa por desistir de vocês? Desculpa por escolher a dor ao invés de vocês? Emily o observou. Aqueles olhos azuis que eram de Caroline. E então, fez algo impossível. Ela pegou uma peça do quebra-cabeça, caminhou até Benjamim e ofereceu a ele. Benjamim olhou para a pequena peça de papelão. Formato de estrela amarela. Suas mãos tremeram quando a pegou. Obrigado, ele sussurrou. Emily não sorriu, mas não correu. Ficou ali, esperando. Quer me mostrar onde vai? Benjamim perguntou, voz quebrando. A menina assentiu. Voltou para o quebra-cabeça. Apontou para um espaço vazio. Benjamim se arrastou até lá. Sentou-se no chão, um homem de terno de $5.000 no carpete, e encaixou a peça. Thomas observou e então pegou outra peça, ofereceu ao pai. Jacob seguiu. E ali,
naquele quarto que tinha sido uma prisão, Benjamin Carter brincou com seus filhos pela primeira vez em 3 anos. Rosa pegou Isabela e saiu silenciosamente, deixando-os ali, porque alguns momentos são sagrados demais para testemunhas. Naquela noite, Benjamin não conseguiu sair do quarto das crianças até que elas dormissem. Ele ficou sentado em uma cadeira, observando os 3 respirarem. Thomas dormia de lado, segurando a mão de Jacob. Jacob roncava suavemente. Emily tinha o polegar na boca, menos hábito que Benjamin não sabia que ela tinha. Eram 23h45 quando ele finalmente desceu. Encontrou Rosa na cozinha. Ela estava lavando pratos, cantando baixinho o mesmo hino de antes. Posso falar com você? Benjamin perguntou da porta. Rosa virou-se, assustada. Claro, senhor! O que você fez? Ele entrou devagar. Como conseguiu alcancar-los quando ninguém mais conseguiu? Rosa secou as mãos. Pensou cuidadosamente. Eu não fiz nada especial, senhor Carter. Eu entendo dor. Perdi meu marido há 2 anos. Isabela viu. Ela parou de falar depois. E eu aprendi que algumas feridas não curam com remédio ou dinheiro. Curam com tempo, presença e amor que não desiste. Mas Benjamin, encostou na bancada. Eu não tenho isso. Não tenho o que você tem. Eu não sei como ser. Como ser o que eles precisam. Com todo respeito, senhor, Rosa o encarou. Eles não precisam de perfeição. Precisam do pai deles. Imperfeito, quebrado, mas presente. E se eu estragar tudo, de novo, então você tenta de novo. E de novo, porque é isso que pais fazem. Rosa sorriu tristemente. O senhor acha que eu sou boa nisso? Metade dos dias eu não sei o que estou fazendo. Mas Isabela sabe que eu não vou desistir dela. E isso é tudo. Benjamin olhou para suas próprias mãos. Mãos que assinaram contratos de bilhões, mas que não sabiam como segurar seus próprios filhos. Me ensine, ele sussurrou. Por favor, me ensine a voltar para eles. Rosa viu a súplica nos olhos dele e entendeu. Amanhã, ela disse suavemente, venha tomar café da manhã com eles. Não precisa falar muito. Só esteja lá. E se eles não quiserem, eles vão querer, senhor Carter. Vi nos olhos de Thomas hoje. Ele ainda lembra. E está esperando. Na manhã seguinte, às 7h15, não 6h47, Benjamin subiu para o 2º andar leste. Bateu na porta. Clara abriu. Surpresa. Eu posso tomar café da manhã com eles? Benjamin perguntou, sentindo-se ridículo por pedir permissão na própria casa. Clara piscou. Depois sorriu. Claro, eles ainda estão acordando. Benjamin entrou. Os trigêmeos estavam na cama ainda. Thomas sentou-se ao vê-lo. Jacob escandou-se sob as cobertas. Emily apenas observou. Bom dia! Benjamin tentou. Eu trouxe panquecas. A Rosa fez. Ele tinha uma bandeja, tremendo nas mãos. Thomas olhou para a bandeja. Para o pai. De volta para a bandeja. Pode comer na cama. A voz de Thomas saiu rouca, oxidada. Mas saiu. Benjamin quase derrubou a bandeja. Thomas tinha falado. Pode. Benjamin sussurrou, lágrimas já formando. Pode fazer o que quiser. Os 3 comeram devagar. Benjamin sentou-se no chão ao lado da cama, observando, memorizando cada detalhe. Jacob lambeu o dedo sujo de mel. Emily deixou cair um pedaço e ficou olhando para o chão, angustiada. Tá tudo bem. Benjamin pegou o pedaço. Acontece. Emily olhou para ele e então sorriu. Pequeno, tímido, mas um sorriso. E Benjamin sentiu seu coração, menos aquele músculo que pensou ter morrido há 3 anos, bater novamente. Os dias seguintes foram diferentes. Benjamin cancelou reuniões. Chegava em casa
às 16 horas. Subia direto para o segundo andar leste e ficava. Não sempre falava. Às vezes, só sentava. Observava as crianças brincarem com Isabela, com Rosa por perto, cantando, orientando, suavemente. Thomas começou a fazer perguntas. Papai, por que o céu é azul? Papai, você pode me ensinar a amarrar o sapato? Perguntas simples, mas cada uma quebrava e reconstruía Benjamim simultaneamente. Jacob gostava de desenhar. Benjamim descobriu isso por acidente. O menino tinha um caderno escondido debaixo da cama, cheio de desenhos de coisas, monstros talvez, escuridão. Você tem medo? Benjamim perguntou uma noite, olhando os desenhos. Jacob assentiu. De quê? De você ir embora e não voltar. Aquelas 6 palavras destruíram Benjamim completamente. Ele segurou Jacob, apertado, enquanto o menino chorava no seu ombro. Eu não vou. Benjamim prometeu. Nunca mais. Eu juro. Emily era mais silenciosa, mas ela observava, estudava e lentamente, tão lentamente, Menos começou a se aproximar. Uma noite, enquanto Benjamim lia uma história, Emily subiu na cama, sentou-se ao lado dele, encostou a cabeça no braço dele, e Benjamim não conseguiu continuar lendo, porque estava chorando demais. 3 semanas depois da primeira vez que Isabela seguiu Benjamim, algo extraordinário aconteceu. Era sábado. Benjamim não trabalhava aos sábados agora. Passava o dia inteiro com as crianças. Eles estavam no jardim. Rosa tinha preparado um piquenique, sanduíches simples, suco, frutas. Isabela e os trigêmeos brincavam de pega-pega. Risadas genuínas enchiam o ar. Benjamim estava sentado em uma manta, observando, sorrindo. Rosa sentou-se ao lado dele. Veja o que Deus pode fazer. Rosa, Benjamim virou-se para ela. Eu não sei como agradecer. Você salvou meus filhos. Você salvou a mim. Não fui eu. Rosa balançou a cabeça. Foi Isabela. Ela viu algo no Senhor, algo que reconheceu. O quê? Dor-an. Igual a dela. E ela queria. Rosa olhou para a filha. Ela queria ajudar, do jeito dela. Por que ela me seguia? Benjamim finalmente perguntou. Você descobriu? Rosa respirou fundo. Posso te contar a verdade? Por favor. Isabela tem um desenho debaixo do travesseiro. Guarda há 2 anos. É de... Rosa pausou. É do pai dela. Meu marido. Ele usava terno todo dia para trabalhar. E no desenho, ele está de mãos dadas com ela. Benjamim sentiu um aperto no peito. Quando ela viu o Senhor, Rosa continuou, voz tremendo, de terno, caminhando sozinho. Todo dia, ela viu o pai dela e achou que o Senhor precisava de uma mãozinha para segurar também. O mundo parou. Benjamim olhou para Isabela, a garotinha que o tinha seguido, que tinha oferecido a mão, que tinha visto um homem quebrado e pensado: ele precisa de amor. Ela não estava me perseguindo. Benjamim sussurrou. Não. Rosa sorriu através de lágrimas. Ela estava te salvando. Benjamim não conseguiu falar. Colocou o rosto nas mãos e chorou. Chorou pela esposa que perdeu, pelos 3 anos roubados, pela garotinha que enxergou através de todas suas defesas, pela mulher humilde que trouxe luz de volta para sua casa. Thomas viu, correu até o pai. Papai, você está bem? Benjamim puxou o filho para um abraço. Estou agora. Jacob e Emily vieram correndo, se juntaram ao abraço, 4 pessoas grudadas, segurando os pedaços um do outro no lugar. Isabela ficou ali, observando, e então fez algo que não fazia. Há 2 anos,
4 meses. Ela abriu a boca e falou: Papai tá feliz agora. Rosa gritou, caiu de joelhos. Isabela, meu amor, você falou. A menina correu para a mãe e então olhou para Benjamim. Ele está feliz, igual o papai quando estava feliz. Benjamim estendeu os braços. Isabela correu até ele. Ele a ergueu, girou. Obrigado! Ele sussurrou. Obrigado por não desistir de mim. Isabela colocou as mãozinhas no rosto dele. Você está aqui agora. É o que importa. 6 meses depois, a mansão Carter não parecia mais a mesma. Abiarriçada sempre. Música, Rosa cantando na cozinha. Os trigêmeos correndo pelos corredores. Isabela perseguindo-os. Benjamim transformou o segundo andar leste. Não era mais uma ala fechada. Era o centro da casa. Sala de brinquedos, sala de arte. Biblioteca infantil. Ele trabalhou de casa 3 dias por semana. E nos outros 2, levava as crianças para o escritório. Causou um escândalo inicial. Mas então seus funcionários viram o CIU com 4 crianças na sala de reuniões, desenhando enquanto ele negociava. E de alguma forma, funcionava melhor, porque Benjamim aprendeu algo. Presença não diminui sucesso. Multiplica. Clara pediu demissão. Não precisa mais de mim, ela disse. Você tem tudo o que precisa agora. Rosa continuou trabalhando, mas não como empregada. Benjamim ofereceu algo diferente. Gerente da casa, salário triplicado. Educação integral para Isabela em escola particular. Você é família, ele disse. E família não se paga, mas se merece respeito. Thomas voltou a falar normalmente. Jacob pintava quadros que Benjamim pendurou no escritório. Emily tinha pesadelos ainda, mas agora tinha pai que a segurava durante... E Isabela falava agora, mas nunca muito. Ela aprendeu que, às vezes, silêncio também comunica em uma noite de primavera. 1 ano depois daquele primeiro dia, Benjamim acordou às 3 horas, desceu até a cozinha. Encontrou Rosa lá, também acordada, fazendo chá. Não consegue dormir? Ela perguntou. Só pensando. Benjamim sentou-se. Há 1 ano eu estava morto por dentro. Vivo apenas no papel. E agora? Agora eu tenho tudo. Ele sorriu. E não é o dinheiro. Não é a empresa. São eles. 4 crianças no andar de cima. Uma mulher extraordinária que me ensinou a voltar a viver. Rosa serviu chá. Deus tem planos estranhos às vezes. Estranhos mais perfeitos. Benjamim segurou a xícara. Rosa, você acredita em anjos? Acredito. Eu nunca acreditei. Achava bobagem. Mas Isabela... Ele olhou para o teto, como se pudesse ver, através até o quarto onde ela dormia. Ela foi meu anjo. Pequena e silenciosa. Persistente, ela me seguiu até eu parar de fugir. Ela tem um coração especial. Rosa concordou. Feito para curar, como você. Não, eu só fiz o que toda mãe faz. Amei, mesmo quando doía. Benjamim respirou fundo. Você sabe que eu te amo, certo? Não romanticamente, mas como família. Você e Isabela, vocês salvaram a nós. E eu quero que vocês saibam que sempre terão um lugar aqui. Sempre. Rosa segurou a mão dele. Nós sabemos e também amamos vocês. 3 anos se passaram. Thomas tinha dezembro. Queria ser médico. Para ajudar crianças tristes como eu era, ele explicou. Jacob tinha 10. Pintava. Vendia pequenas telas. Doava o dinheiro para abrigos infantis. Emily tinha 10. Escrevia histórias sobre uma garotinha que não falava, mas salvava o mundo sendo gentil. Isabela tinha 8
ainda quieta, mas falava quando importava. Ela sabia o poder das palavras agora, então as usava com sabedoria. Benjamin tinha 49, cabelos grisalhos, rugas de sorriso. Ele reduziu a empresa pela metade, focou em estar presente e descobriu que era mais feliz valendo 2 bilhões do que quando valia 4,7. Rosa tinha 46, dirigia a casa, cuidava das crianças e, às vezes, quando Benjamin a via cantando na cozinha, ele pensava: Caroline teria amado ela. Uma tarde de domingo, eles estavam todos no jardim. Benjamin grelhando hambúrgueres terrivelmente. Rosa rindo de suas habilidades culinárias. As crianças jogando futebol. Thomas chutou a bola longe demais. Ela rolou até os pés de Benjamin. Papai, você joga? Benjamin largou a espátula. Claro! Ele correu! Um homem de quase 50 em jeans e camiseta velha, chutando uma bola com 4 crianças gritando Angrindom Bibo. E Isabela, no meio do jogo, parou, olhou para o céu. Rosa notou. O que foi, minha filha? Eu acho. Isabela sorriu. Acho que papai pode ver lá de cima. E tá feliz? Seu pai? Sim. E a mãe deles? Ela apontou para os trigêmeos. Acho que ela está feliz que eu segui ele, que não desisti. Rosa abraçou a filha. Eu também acho. 10 anos depois, Benjamin Carter tinha 56. Aposentado aos 52. Dedicou-se completamente à família e à filantropia. Criou uma fundação, Vozes Silenciosas, para crianças com trauma. Construiu centros de tratamento em 12 estados. Ofereceu terapia gratuita, abraços, presença. Thomas estava na faculdade de medicina. Jacob em escola de arte. Emily escrevendo seu primeiro livro. Isabela! Isabela estava com 15, voluntária na fundação, trabalhando com crianças que não falavam. Porque ela sabia, ela entendia. Rosa tinha 53. Viveu na mansão até o fim, mas agora em uma ala própria, porque Benjamin construiu. Família merece espaço, ele disse. Uma noite de Natal, eles estavam todos ao redor da mesa. Benjamin na cabeceira, Rosa ao lado. As 4 crianças, não mais crianças, quase adultos, rindo, conversando. Benjamin bateu no copo. Posso fazer um brinde? Todos silenciaram. Há 15 anos ele começou, voz embargada. Eu estava morto, vivo apenas no papel. Eu tinha tudo e nada ao mesmo tempo. E então, ele olhou para Isabela. Uma garotinha começou a me seguir todos os dias. E eu não entendia por quê. Isabela sorriu. Ainda tinha aquele sorriso pequeno e sábio. Ela me seguiu até eu parar. Até eu olhar, até eu ver. Benjamin sentiu lágrimas. E quando eu vi que eu estava correndo. Era da única coisa que importava. Amor, presença, família. Ele levantou o copo. Então, eu brindo para Isabela, que me salvou, para Rosa, que me ensinou, e para Thomas, Jacob e Emily, que me perdoaram. Vocês são minha vida, meu propósito, minha razão. Para família! Todos gritaram, copos tilintaram, lágrimas caíram, risadas encheram a sala. E naquela mansão, em Connecticut, que um dia foi um túmulo frio, havia vida real, pulsante, imperfeita, mas linda, porque uma garotinha não desistiu, porque um homem finalmente parou de correr, porque uma mulher trouxe fé quando só havia desespero, e porque amor, menos amor verdadeiro, persistente, incondicional, sempre encontra um caminho, sempre. Naquela noite, depois que todos dormiram, Benjamin subiu até o sótão. Havia uma caixa lá. Não abria há anos. Dentro fotos de Caroline. Dela grávida,
sorrindo, radiante. Ele segurou uma foto. Oi, meu amor, sussurrou. Desculpa não ter vindo aqui há tanto tempo. Eu estava perdido, mas eu voltei. E nossos filhos, caro, eles são incríveis. Você ficaria tão orgulhosa. Ele colocou a foto de volta cuidadosamente. Conheci pessoas especiais. Rosa, Isabela. Elas me trouxeram de volta. Não para substituir você. Nunca. Mas para lembrar que ainda há vida e que você gostaria que eu vivesse. Uma lágrima caiu na caixa. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas agora eu também amo a vida de novo. E acho que você está feliz com isso. Onde quer que esteja. Ele fechou a caixa, desceu. E ao passar pelo quarto de Isabela, viu a porta entreaberta. A menina estava dormindo, mas em sua mesinha de cabeceira havia um desenho novo. Benjamin entrou silenciosamente. Olhou, era um desenho de todos. Benjamin, Rosa, Thomas, Jacob, Emily, Isabela e acima deles, em nuvens, duas figuras olhando para baixo. Um homem de terno, uma mulher de vestido. Isabela tinha escrito embaixo em letras infantis: eles estão felizes que a gente se achou. Benjamin não conseguiu conter. Chorou ali mesmo, chorando de gratidão, de amor, de paz, porque finalmente, depois de tanto tempo, ele entendeu. A dor não desaparece, mas pode ser transformada. A perda não é esquecida, mas pode criar espaço para novo amor. E às vezes os anjos vêm em formas improváveis, como uma garotinha de 5 anos, que simplesmente não desistiu de seguir um homem que tinha esquecido como ser seguido. Isabela acordou, viu Benjamin ali. Oi! Ela sussurrou. Oi! E ele enxugou as lágrimas. Desculpa te acordar. Vi meu desenho? Vi. É lindo. É verdade. Ela sorriu. Meu pai e a mãe deles estão juntos, cuidando da gente. Você acredita nisso? Acredito, porque amor não morre. Só muda de forma. Benjamin senta-se na beira da cama. Como você ficou tão sábia? Não sou sábia. Isabela deu de ombros. Só aprendi que dor pode ser usada para duas coisas: para destruir ou para construir. E eu escolhi construir. Foi por isso que você me seguiu? Sim. Porque eu vi, você estava usando sua dor para destruir. E eu pensei que se eu mostrasse que não tinha desistido de você, talvez você não desistisse também. Benjamin segurou a mão pequena dela. Obrigado por tudo. Por ser você, de nada. Isabela bocejou. Agora vai dormir. Amanhã tem mais vida para viver. Ele riu. Tem mesmo. Benjamin saiu, fechou a porta suavemente e caminhou pelo corredor da mansão que um dia foi uma prisão. Mas agora era um lar, cheio de risadas, de lágrimas, de vida imperfeita, mas linda. E Benjamin, pela primeira vez em 15 anos, foi para a cama sem peso nos ombros, porque ele tinha aprendido a lição mais importante, que os salvadores vêm nas formas mais inesperadas. Que presença é o maior presente. Que amor verdadeiro, persistente, incondicional, sempre encontra um caminho. E que às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que não desista de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Especialmente então, porque nesse momento, quando estamos mais quebrados, mais perdidos, mais convencidos de que não há saída menos que um pequeno anjo pode aparecer e simplesmente nos seguir, até voltarmos a acreditar que vale a pena ser seguido, que vale a pena estar presente, que vale a pena viver